Eu tava ali de boa editando um vídeo de Dungeon Mesh e assistindo um Welcome to the NHK. Um spoilerzinho aí pro canal principal. Mas eu tava pensando ali, caramba, eu já fiz o vídeo do capítulo dessa semana e... Não, né? Eu esqueci completamente, foi mal. Então a gente começa esse capítulo com um color spread aí da Robin jogando xadrez com todos os personagens ali dos Mugiwara. E por algum motivo tem vários Choppa. Bem legal. Então sem história de capas nesse capítulo, mas... Vamos lá. A gente volta logo depois do que aconteceu no último capítulo, naquela cena do Marcus Mars olhando pra cima de alguma coisa borbulhando. Só que ao mesmo tempo a transmissão já chegou no seu limite de espera e o Vegapunk vai começar a falar em breve. E é aí que a gente tem um shot aí do que o Mars tá vendo e tem uma máquina gigante na frente dele com literalmente a cabeçola do Vegapunk. Se fosse qualquer outro autor, eles não iam resistir à tentação de colocar um cérebro gigante ali dentro da Punk Records. Mas como é o Oda, ele colocou a cabeçona mesmo. E o Mars tá tendo uma pequena crise existencial ali de como que aquilo poderia funcionar mesmo depois da morte do Vegapunk. Mas ao mesmo tempo, o que significa morte pra um ser daqueles? Ele chega perto lá daquele Dendemushi triangular e tá prestes a pisar nele e acabar com a transmissão tão importante do Vegapunk. Corre, Dendemushi, corre, menino. E aí, nesse momento, a gente corta pra outros lugares do mundo. O primeiro lugar que a gente vê é a Vila Syrup. Pra quem não lembra pelo nome, é de onde o Usopp veio. E tem ali a Kaia e aqueles três menininhos que seguiam o Usopp, ficando surpresos que o Mary não tem um Dendemushi gigante que mostra imagens. E a gente vê uma ceninha ali muito legalzinha desses personagens que a gente conheceu há muitos anos atrás, né? E que não aparecem há muitos anos também, se você para pra pensar, né? E é legal que o Dendemushi do Mary tem literalmente a cabecinha do Mary mesmo, do barco, né? A atenção ao detalhe é perfeita, né? E eles estão ali conversando que o Dr. Vegapunk também é uma lenda, basicamente, no ramo médico. E é por isso que a Kaia já sabe quem é ele e por que eles deveriam escutar o que ele tem que falar. Porque as crianças ali com certeza não sabem, né? Então a gente corta pra alguma base da marinha que tá lá os marinheiros prontos pra fazer o manuscrito do que o Vegapunk vai falar. Depois a gente corta pra Twin Cape e tá lá até o Crocus e a Labum escutando a mensagem. Agora a gente pula lá pra Baltimore, o mesmo lugar que o Frank foi enviado no time skip e onde o Vegapunk nasceu. Tá uma criancinha ali perguntando uma pessoa mais velha se o Vegapunk realmente é de lá, porque, né, ele saiu há tanto tempo que as crianças não vão saber. E sim, o Vegapunk é basicamente o orgulho da ilha, né? Aí algumas pessoas estão perguntando ali, não foi ele que provocou o pesadelo de Baltimore? Não, esse foi o Frank, não o Vegapunk. É aquele cara que pelo jeito eu escutei que ele se transformou em um navio de batalha. Mas, enfim, a gente esquece, né? Mas que nem naquela cena lá dos gigantes, quando eles viram o Frank, o cartaz de procurado dele é basicamente o Sunny, né? Então a gente corta pro reino de Torino, onde o Choppa foi enviado. E tá lá os homenzinhos da caverna e os pássaros tudo escutando também. E por causa das notícias, eles já sabem que é o mesmo lugar que o Tanuki tá. Tanuki sendo o Choppa, né? E eles estão ali meio que discutindo e se indagando se o Vegapunk é realmente um cientista que é pro bem do mundo, mas ao mesmo tempo um cientista que fez várias armas. Depois a gente corta pra ilha dos piratas Ratinosso. A gente não vê nenhum do bando pirata do Barba Negra, que eu imagino que a esse momento eles estão tretando lá ainda com o LOL e tal. Alguns deles estavam até em Egghead mesmo, mas enfim. Tá lá um caos do caramba, como já é de se esperar daquela ilha, né? E tá lá alguns piratas tentando escutar o que o Vegapunk quer falar, mas outros ali só quer brigar mesmo. E agora a gente corta pra algumas ilhas que a gente não sabe direito. Eu tenho certezas que os historiadores de One Piece conseguem reconhecer onde que essas ilhas são, mas eu não reconheço elas de primeiro. Uma delas tá chovendo e tem duas pessoas ali com guarda-chuva. Uma delas lembra até o Mary mesmo, só que com uma cara mais quadrada. E na outra cena, é uma cidade grande o suficiente para ter um Dendemushi visual, e parece que tem um rei ali, e a cidade é toda feita com uma decoração de bolas. Essa tem uma chance de talvez ter aparecido antes, mas também não me surpreenderia ser um lugar completamente novo. Mas enfim, voltamos a Egghead, e o Mars destruiu o Dendemushi, ainda tá vivo, ele destruiu só uma casca que foi colocada em cima de um Dendemushi normal de chamadas para enganar alguém que vem atrás dele. O Vegapunk não é burro, né? E que bom saber que o Mars é humano o suficiente pra não matar um Dendemushi à toa. Apesar dele provavelmente ser um genocida do caramba, né? Mas, nesse momento, o Dendemushi vive. Yes!
E ele fica completamente puto, já vira o Itsumade de novo e sai xingando o Vegapunk. E nesse momento a gente começa a escutar a transmissão de novo. E aí, Stella, a gente já se apresentou, vambora. Foi mal. Então tá certo, vamos começar. Sem mais delongas, a gente corta pra mais algumas ilhas ali de novo. Uma ilha de pessoas da tribo dos braços longos e uma outra que parece baseada num faroeste, alguma coisa assim. E eles estão animados com o Vegapunk finalmente começando a falar depois de 10 minutos de espera. A gente volta pro Itsumade voando por volta de Egghead pra tentar achar alguma possibilidade. Só que ele tá conversando com os outros Gorosei e pelo jeito eles perderam, pelo menos por agora. A transmissão ainda não parou, Mars. O que você tá fazendo? Me desculpe, mas aquele desgraçado do Vegapunk é muito mais cauteloso do que a gente deu crédito. Atualmente não tem como parar a transmissão, não tem como a gente saber exatamente o que ele sabe, mas a York falou que ele quer carregar a tocha de Ohara. Não vai acontecer o que aconteceu com Clover, ele quer terminar o que Ohara começou. E é nesse momento que todos os Goroseis percebem que a partir daquele dia o mundo vai mudar completamente, mesmo se o Vegapunk saber apenas um mínimo do século perdido. Então pulamos pro Sanji segurando o Vegapunk. Você escutou isso? É uma doce garota chorando por ajuda. Bonnie-chan precisa de mim. E o Sanji já pega fogo mais do que a ilha ao seu redor, né? E ele tá correndo e lá na frente ele vê uma merda de um monstro gigante pronto pra atacar o Frank e a Bonnie. E tá o Frank lá tentando servir de escudo pra aquela criatura insana na frente deles. Só que não é hora do Frank brilhar. Sai da frente, Frank. Se alguém vai fazer um resgate impressionante da Bonnie, vai ser eu. Cara, olha esse quadrinho, mano, dá até arrepio, cara. Não, é muito foda, mano. O Sanji simplesmente desvia a espada do Ethan e dá um chutão na cabeça dele. Eu não vou te poupar só porque você é um senil desgraçado. Essa é uma luta de pirata, seu velho nojento. Só que um Gorosei não vai tomar aquilo de graça. Então a gente vê uma transformação ali meio bizarra que talvez a gente não tenha visto antes e seja uma propriedade dos Gorosei. Porque a cabeça humana do Ethan ainda tá sendo jogada pra trás pelo chute. Só que da barriga dele, parece, tá saindo a cabeça do cavalo Yokai e pegando o Frank ali do lado do torso, fazendo ele soltar o Vegapunk. O Oimo Yokashi tava vindo também e vê aquela situação e bem rápido vem pra ajudar e segura ele, Oimo. Com certeza, Kashi, a gente vê ali mais uma cena muito foda dos dois gigantes sem brincadeira nenhuma, segurando o Gorosei pra conseguir ajudar o Sanji. E essa é outra cena também que dá arrepio, cara. É muito bacana ver os dois ali segurando o Gorosei sem pensar duas vezes, porque afinal eles são gigantes de Elbaf. Uma luta daquela ali não é novo, mesmo que seja com uma criatura daquela. E no fundo dessa cena a gente escuta o Vegapunk falando na transmissão: eu confesso que eu cometi 2 pecados graves. Eu não sei por que eu gosto tanto dessa cena, mas eu gosto muito. Porque eu sempre vejo em historinhas um pouco piores, os personagens secundários sempre sendo deixados de lado. Numa situação dessa não ia acontecer nada e a gente ia ficar no cliffhanger do Sanji. Mas não acontece, o Oda usa realmente os personagens todos que estão ali, ou pelo menos tenta. E uma cena dessa você realmente começa a gostar daqueles personagens mais ainda. E enquanto aquilo tá acontecendo, os outros personagens em volta também não vão ficar parados. A Atlas consegue resgatar o corpo do Stella, a Bonnie já ativa sua Akuma no Mi e manda um Distorted Future, que ela é uma gigante, e já parte pra cima do Ethan também, que tá sendo segurado pelo Oimo Yokashi. Voltando pra transmissão do Vegapunk, eu acredito que em breve eu vou ser executado pelas minhas transgressões. Então essa mensagem foi programada aí pro ar o segundo que o meu coração parar. Só isso já é o suficiente pro mundo inteiro ficar abismado. A notícia é que o cientista número 1 do mundo inteiro morreu assim, sem mais nem menos. Lá em Shabond, tá todo mundo sem acreditar no que aconteceu. A gente vê até o Duval ali também sem entender, porque os jornais dessa manhã, ele tava lá vivão ainda, sendo refém do Chapéu de Palha. Depois a gente vai lá pro castelo da Germa 66 e tá o Shiza todo abismado: seu desgraçado, a gente se juntou só pra conseguir superar você e você morre? Depois a gente vê o Morgans ali por um quadrinho, também abismado, só que por outro motivo. Ele tá completamente puto ali, porque por causa que o Vegapunk tá transmitindo aquilo ali como se fosse uma TV, tá tentando passar por cima da mídia impressa.
Mas enfim, bora voltar pra transmissão. Apesar da minha morte, eu quero fazer uma coisa bem clara, e eu rezo para que vocês entendam isso. Por favor, não assumam que quem me matou é alguma coisa do mal, independente de quem eles sejam. Essa é uma fala insanamente genial do Vegapunk. Ele já sabia que se o governo mundial fosse apagar ele, a culpa daquilo seria completamente mascarada e colocada em outra coisa, em outra pessoa. Mesmo que o Vegapunk não fazia nem ideia que seria o Ruffy que chegaria lá com os Mugiwara, alguém ia tomar a culpa, mesmo se não fosse o Ruffy. Então essa fala já livraria qualquer um que o governo mundial tentasse colocar a culpa em cima, igual tava tentando fazer, falando que o Vegapunk tava sendo mantido refém pelos chapéus de palha. Muito foda. Mas ele continua. Enquanto ele tá falando isso, o Saturn tá putaço lá na ilha flutuante. Mas enfim, eu não tenho a intenção de discutir o que é certo ou errado aqui. Eu não sou qualificado a julgar coisas desse tipo. E o Saturn tá partindo pra cima pra atacar uma pessoa em específica que tá ali. Uma pessoa que sabe até demais. E infelizmente, aquela pessoa tá incapacitada naquele momento. E no instante que o Saturn prolifera aquelas palavras, a Robin lembra daquela voz naquele mesmo dia que o professor Clover tomou um tiro. Você deve ser Nico, Robin, a mulher que o Akainu deixou escorrer pelos dedos. Um idiota insolente. Só que como se não bastasse de momentos fodas nesse capítulo, o Saturn vai tentar matar a Robin. E mesmo a Nami, o Soap nem o Chopper, sabendo o que tá acontecendo ali, que monstro é aquele ali e por que a Robin conhece talvez ele, eles não pensam duas vezes. Protejam a Robin. E a gente vê uma mega cena ali de tudo acontecendo, cara. Até o Brook apareceu ali. O Brook corta fora uma das patas do Saturn. O Soap tá atirando que nem um desgraçado, explodindo aquela criatura. O Zeus tá defendendo do ataque, enquanto a Nami tá tentando empurrar a Robin pra longe. E o Chopper ali tá no modo bolinha. E é completamente uma luta de ideais. Os Mugiwaras tentando com a vida deles salvar a Robin, não importa como. E atrás deles, um demônio. Literalmente. Se movam, seus insetos sujos. A gente pega mais uma cena do Itsumade enquanto o Vegapunk tá falando de fundo. Eu tenho certeza que o que eu vou falar vai ser um pouco difícil de acreditar. Alguns de vocês vão achar que eu sou uma pessoa louca, ou talvez até um idiota. O Itsumade já tá desistindo porque é fútil. Tem muitas formas de vida na ilha inteira. Não tem como ele usar o Haki pra isolar uma delas que esteja transmitindo a mensagem. Porque se pelo menos fosse eu, não colocaria o Dendemushi nem perto de Egghead, mano. Coloca ele naquele navio que caiu lá de Skypiea antes do time skip e quero ver alguém achar ele lá, mano. A York ainda tá tentando trabalhar pros Gorosei e ela tá tentando pensar ali onde que ele poderia ter colocado aquela merda daquele Dendemushi, porque ela ainda quer virar um Tenryubito. Só que agora a mensagem final desse capítulo. Com isso dito, o meu dever ainda é de assegurar que todo mundo esteja ciente desse problema. Será que a gente deveria considerar destruir a fábrica de energia para parar isso? Isso é completamente fora das escolhas. A marinha, os navios e o equipamento por perto não vão ser as únicas casualidades dessa instância. Nós também estaríamos sacrificando a nossa única maneira de replicância do nosso sucesso com a Mother Flame. Certo, a mensagem é que o nosso mundo vai afundar no oceano. A gente vê uma ceninha dos marinheiros tudo e uma outra de um monte de sereia debaixo dos mares. Cara, é capítulos desse jeito que te faz sentir vivo, cara. Você fica feliz de ser fã de One Piece, porque... Nossa, velho. Nossa. O que será que isso significa, né? Tem alguma coisa a ver com a previsão da Madame Charlie, né? Mas vou deixar vocês digerindo essa daí por um tempo. Até mais.